Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Um feliz ano novo, um feliz 2020. Que o Senhor nos conduza ao longo desse ano, em cada passo, em cada decisão, para que o nome dEle seja exaltado. Ele está nesta comunidade, o Espírito Santo está neste lugar, Jesus Cristo tem nos movido, Ele tem habitado e a vontade dEle tem se cumprido nessa comunidade. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado ainda mais ao longo deste ano que inicia. E sem demoras, vamos começar uma nova série, não é da Netflix, é da Aviva, essa é de graça e o Porta dos Fundos não impera neste lugar. E a primeira série então do ano é esta, Jesus, o Reconstrutor da Vida, uma série de 6 capítulos inspiradas no livro de Neemias. Vamos mergulhar pelas palavras desse livro tão maravilhoso que eu sou apaixonado. Vamos ler todos juntos, irmãos, este livro ao longo dessas 6 ministrações, ou seja, 1 mês e meio. Então vamos juntos mergulhar nesse livro. Hoje vamos ver o capítulo 1 inteiro, é um capítulo curto, mas quero que todos estejam conectados com essa ministração e com as 5 próximas, lendo, mergulhando e meditando no livro de Neemias. E a primeira ministração da série é intitulada Para toda ação, nossa reação deve ser a oração. Repito, para toda ação, nossa reação deve ser a oração. Vamos lá, irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre os problemas da alma. Não que a gente vá mergulhar nessas questões, mas vamos discorrer um pouco. A depressão, para começar. Muitos daqui, deste lugar, talvez já tenham sofrido de depressão, talvez estejam sofrendo de depressão, ou talvez sofrerão de depressão. Estimativas da Organização Mundial da Saúde falam que de 20 a 25% das pessoas no Brasil tem ou terá depressão. Então, se trouxermos esse percentual para cá, vamos colocar que estamos aqui em 100 pessoas, 25 pessoas daqui sofrerão, ou já sofreram, ou sofrem de depressão. É um dos males do século, a depressão em nosso meio. A ansiedade, essa mesma estatística da Organização Mundial da Saúde, fala que o Brasil é o campeão mundial da ansiedade. Haja vista os nossos anseios dos corações, converse com as pessoas e você vai ver, se é que você não é, uma pessoa muito ansiosa. O cansaço mental, agora ok, começamos um ano, mas voltemos aí 10, 15 dias atrás. Quem aqui não estava mentalmente cansado? Quem aqui não falou, e aí, como é que está a correria? Pois é, na correria, né? Correria, eu só ouço isso, eu estou na correria, é uma correria, e essa correria cansa. Fisicamente às vezes, é verdade, mas normalmente mentalmente. Essa correria cansa, e esse cansaço mental acumulado tem gerado grandes transtornos na vida psicológica das pessoas. Impaciência, e por conta disso estamos impacientes. Achamos que o trânsito de Criciúma é o pior trânsito da face da terra. Vá para São Paulo e você vai agradecer por morar na cidade abençoada de Criciúma. Mas vemos a impaciência. Vou confessar um pecado. Quando recebo áudios no WhatsApp, eu gostaria que os áudios tivessem aquela sabe, o Telegram tem, né, eu ouvi falar, que dá para duplicar a velocidade do áudio. De repente a gente pode migrar para o Telegram, porque aí os áudios de 2 minutos se transformam em 1 minuto, para ver a minha impaciência. E eu percebo que é geral. As pessoas hoje não têm paciência para ler um texto, por exemplo, e tantas outras coisas. O vazio da alma, o vazio dos corações, pessoas, até mesmo frequentadores de igreja, até mesmo pessoas batizadas, pessoas que estão envolvidas até servindo em ministérios, mas se encontram vazias. Muita gente é vazia em suas almas, procuram ainda algo por preencher, e acham que às vezes o ministério vai preencher. Não! Nada vai preencher a não ser Cristo. E todas as pessoas carentes da glória de Cristo buscam incessantemente tentar preencher esse vazio, mas muitas vezes tentam buscar no lugar errado. E aí, um
dos grandes males da nossa sociedade atual, o mais profundo lugar, talvez, de anseio e vazio da alma, o suicídio. Essas estatísticas falam da Organização Mundial de Saúde, em 2017, 12.500 casos no Brasil em um ano. E talvez estes computados, talvez outros mais aí que não estejam nas estatísticas, mas quantas pessoas, irmãos, pensam, talvez daqui de dentro, quantas pessoas daqui de dentro já pensaram em tirar as próprias vidas? Quantos aqui já passaram por esse tipo de coisa na sua vida ou até mesmo na família? Enfim, não vamos discorrer muito sobre os problemas da alma, mas só quero chamar a atenção que esses problemas são latentes nas nossas vidas pessoais e na vida dos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor, não só daqueles que estão na igreja, mas muitos que estão fora. As pessoas estão vazias, carentes, e o quanto de nós que temos a mensagem de vida, a mensagem de vida eterna, a mensagem de transformação, quantos de nós temos levado essa mensagem no mundo aí fora? Quantos de nós estamos impactando a vida de outros lá fora, que carecem destas e outras coisas mais? Mas vamos ao texto. Neemias capítulo 1, e vamos olhar o contexto a partir dos versos 1 e 2, que diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio o Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Vamos analisar esses dois versos e o que está por trás deles. Lá em Neemias. A palavra Neemias é uma palavra que deriva do hebraico, que significa Jeová conforta. Jeová é um aportuguesamento do nome de Deus. Yahweh, Yahvé, nem sabe se hoje é o certo como seria a pronúncia do nome de Deus. Mas então aportuguesou-se e chamamos de Jeová. Por isso você vai ver as testemunhas de Jeová, é baseado no nome de Deus. E o nome de Neemias significa Jeová conforta. Então, a partir do nome do autor deste livro, que talvez nem seja o autor, mas enfim, o nome que leva o livro, nós já identificamos do que ele se trata. Jeová conforta. Deus é o conforto por meio de Neemias. Vamos ao contexto. Vocês sabem que eu gosto de mapas e eu acho que isso é muito bom para nós entendermos. Vamos lá. Passou-se Saul, passou-se o rei Davi, passou-se o rei Salomão, e aí o reino dos hebreus se dividiu, o reino de Israel dividiu-se em dois com a morte de Salomão, o reino do norte chamado Reino de Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul composto por duas tribos, Benjamim e Judá, chamado Reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. Então o reino estava dividido, muitos dos hebreus morando principalmente na região norte e outros tantos morando na região sul. Após a divisão do reino, começaram a surgir impérios grandiosos. E aí, lá pelos anos 700 e pouco antes de Cristo, vêm os assírios. Os assírios tomam conta de toda essa região, até o Egito, e era o grande império mundial da época. Os assírios, então, entram no reino do norte, destruindo totalmente as 10 tribos. Já não havia mais as 10 tribos do povo de Israel, elas foram dizimadas, levadas cativas. O povo do reino do norte não existia mais como um povo centrado naquela região norte. Passa o tempo, já não mais os assírios dominam a terra, ou o centro da terra naquele tempo, mas agora os babilônios passam a reinar nesta região, lá pelos anos 500 e pouco antes de Cristo. A invasão dos assírios no Reino do Norte foi em 721. Perceba que 100 e poucos anos depois, a invasão dos babilônios agora no Reino do Sul. O Reino do Sul se mantinha de pé ainda, mas os babilônios foram e pela liderança de Nabucodonosor, destruíram agora o Reino do Sul. Jerusalém foi dizimada, os muros destruídos, o templo completamente destruído e o povo do Sul foi levado cativo para a Babilônia. Depois da Babilônia vem o Império Persa.
Então, o Império Persa, já um império bem grande, em meados de 500 a 300 antes de Cristo, o Império Persa toma conta da região. Cabe aqui um parênteses bem interessante. Suzã, neste lugar, era a cidade de Neemias, que Neemias morava, que servia ao rei. Irmãos, esta cidade chamada Suzã, hoje, ela está localizada no país que nós chamamos de Irã, onde, né, está essa possível guerra iminente, em que esse território, que mais ou menos viria por aqui, é o território do Irã, e a cidade de Suzã está no Irã. Essa região verde seria o Iraque. Na cidade de Bagdá, capital do Iraque, foi o ataque, né, que os americanos mataram aquele chefe iraniano. Então, só para ilustrar a cidade de Suzã, aqui no atual Irã. Enfim, mas o Império Persa toma conta de toda essa região, mas diferente do Império Assírio e diferente do Império Babilônico, que destruíam e pegavam o povo cativo, os persas faziam diferente. Os persas tinham uma política diferente, eles devolviam as pessoas para a região, e na liderança de Ciro, o povo hebreu voltou. O povo hebreu que estava cativo aqui nessa região, volta para a terra prometida e começa a reconstruir o povo de Israel, por conta dessa política diferente do Império Persa. E aí começa o retorno. O primeiro povo a retornar, se você ler Esdras, o livro Esdras e Neemias, muitos no passado juntavam, era um único livro. Nós, nas nossas Bíblias, ele é separado, mas é a história em continuidade. Esdras, do capítulo 1 a 6, fala da primeira leva dos judeus voltando da Babilônia para a terra prometida, restaurando a cidade de Jerusalém. Eles reconstroem o templo sob a liderança de Zorobabel e Jesua. A segunda leva de povo judeu, 70 anos depois, agora está lá descrito em Esdras 7 a 10. Esdras volta liderando esse povo, ele ensina a lei para o povo. E aí a terceira leva, 26 anos depois, agora sob a liderança de Neemias, o copeiro do rei, ele vem para reconstruir os muros. Então, o livro de Neemias trata sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Naquela época, que havia muitos ataques, as cidades eram muradas, e Jerusalém estava com seus muros quebrados. A missão de Neemias era trazer então a terceira leva de povo e reconstruir os muros. Então, vamos lá, esse livro fala sobre a restauração de um povo, do templo, dos sacrifícios e dos muros. Pensem, havia se passado 100 e poucos anos que eles estavam exilados, e agora Deus começa, usando o rei Ciro, a trazer o povo de volta, começa a ter uma restauração de uma unidade, de um sentimento nacionalista, étnico do povo de Deus. O templo sendo reconstruído, sacrifícios sendo voltados a ser feitos dentro do templo. Então Esdras e Neemias, irmãos, embora eles estão lá mais ou menos antes do meio do Antigo Testamento, cronologicamente, eles são os últimos livros históricos do Antigo Testamento. Embora, como eu disse, não estão no final, porque o Antigo Testamento não está numa ordem cronológica. Depois desses livros, há 400 anos de silêncio. Nós não temos muitas informações do que aconteceu com a restauração do povo judeu até a vinda de Jesus. Temos livros, temos alguma literatura, mas a Bíblia não fala nada nestes 400 anos de silêncio. Mas vemos claramente a mão de Deus preparando a região para o retorno, ou melhor, para a primeira vinda do Messias, Jesus. Então, a restauração do povo, do templo, dos sacrifícios e dos muros apontava para a vinda do Messias. O livro de Neemias, embora ele não cite o nome de Jesus, literalmente, embora ele não fale sobre o Messias que viria, mas ele indiretamente aponta para Jesus. E vemos em Neemias, aquele que é chamado de Jeová consola, a vida de Cristo. Neemias como
como que apontando para o Messias que viria, toda a circunstância apontando para o Messias que viria. Vamos tentar encontrar Jesus ao longo do livro de Neemias. Então vimos a introdução, o contexto, agora vamos ao diagnóstico. Verso 3 diz assim: eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Esse era o caos que havia lá em Jerusalém. Cento e poucos anos depois do povo ser levado cativo para a Babilônia, começa a voltar, mas o povo, a cidade estava destruída, muros destruídos, templo destruído, casas destruídas, reconstroem o templo, começam os sacrifícios, mas ainda não havia muros, sem portões, a cidade é perigosa. Sem muros, naquela época, havia muito risco de invasão, e o templo acabara de ter sido reconstruído. Sem muros e sem portões, o templo poderia ser completamente destruído de novo, e os judeus teriam mais grandes problemas. Eles então estavam em ruínas, cidade despedaçada. Essa era a situação do povo lá em Jerusalém. Pensa, Neemias, a centenas de quilômetros de lá, nunca havia pisado em Jerusalém. Neemias ouviu falar dos problemas, Neemias ouviu falar que a cidade estava destruída. Então, muros e portões destruídos significa insegurança. Como eu falei, havia perigos de serem invadidos por inimigos, havia humilhação, porque naquela época ter muros destruídos poderia ser um sinal de que eles estavam sendo amaldiçoados por Deus, como consequência pelos seus pecados. E havia também uma mistura étnica muito grande. Por conta disso, povos pagãos habitando naquela região, muita idolatria, muita imoralidade naquela região. Não é muito diferente de nossos dias. Hoje em dia, vemos lugares em que há falta de Jesus, vemos pessoas que não têm Jesus dentro de si, inseguras, cheias de medo, depressivas, cheias de aquele vazio que nós sabemos muito bem do que se trata, pessoas sem Jesus, ansiosas, com medo de amanhã. Mas nós, que temos Cristo, deveríamos ao menos descansar no Deus soberano que habita por meio do seu Espírito em nossos corações. Falta de Jesus mostra pessoas humilhadas, pessoas que são completamente e literalmente humilhadas, porque não tem Cristo, não tem o Senhor cuidando delas, e pessoas também vivendo na idolatria e na imoralidade. Vemos claramente cidades, por exemplo, que não têm o cristianismo como base, mas completamente imorais. Vemos essa imoralidade nas mais diversas áreas da vida, e pasmem, vemos essa imoralidade também dentro daquilo que se diz igreja, mas talvez seja apenas de nome. Isso mostra que colocar uma placa escrito igreja cristã não significa que Jesus está naquele lugar. Muitas igrejas, Jesus já saiu e nem perceberam. E ele do lado de fora, bate a porta e diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Esse é o problema, irmãos. Muitos se dizem líderes cristãos, muitos se dizem cristãos, e apregoam um suposto evangelho, um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, da graça, e essas pessoas colocam placas e se intitulam igrejas cristãs, mas Jesus Cristo talvez nunca esteve ali dentro, e são muitas vezes sinagogas de Satanás. E a reação de Neemias diante da realidade extrema: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. De novo, Neemias, a milhas de quilômetros de Jerusalém. Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. Imaginem o cargo de confiança que ele tinha. O copeiro do rei era aquele que experimentava o vinho do rei antes do rei beber, porque naquela época os líderes eram perseguidos e poderiam ser mortos. Então vai que um vinho é envenenado, vai que a comida está envenenada. Neemias era o cara que comia antes, que bebia antes, porque se tivesse envenenado, ele morreria.
ele era o confidente do rei persa. Imagine um judeu, um estrangeiro, que nasceu naquela região, é verdade, mas era o cara de confiança do rei da Pérsia. No rei, nesse momento, era o rei Artaxerxes. Mas esse cara nunca tinha convivido lá em Jerusalém. Ele nem sequer viu a destruição. Mas quando ele ouviu as palavras, ele sentou, chorou, se lamentou, jejuou e orou. Será que nós estamos tendo esse tipo de reação quando sabemos das coisas que acontecem ao redor do mundo? Como eu disse, Neemias nasceu no exílio, a milhas e quilômetros de Jerusalém, nem viveu lá no ápice de Jerusalém, não conviveu com o povo no templo, mas Neemias tinha um senso de coletividade. Neemias sabia que ele era parte de um todo. E em tempos de individualidade, nós temos dificuldade de entendermos que vivemos na coletividade. Em tempos de individualidade, nós temos a dificuldade de entendermos que vivemos uma coletividade. Esquecemos que somos um corpo, esquecemos que somos uma grande família, mas vivemos como se vivêssemos sozinhos, vivêssemos como se nós não devêssemos dar conta de nossas vidas para uma comunidade. Eu devo dar contas, prestar contas para essa comunidade, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou membro dela, e todos vocês também. Saiba que o pecado de um afeta a vida de todos, porque se um dedo se machucar, todo o meu corpo sofre, assim como não só o pecado, mas o sofrimento de um afeta todos, ou pelo menos deveria. Quantos de nós daqui temos chorado com os que choram? Quantos daqui estão se compadecendo do problema do outro? Ou melhor, quantos daqui estão se interessando em saber se o outro está com problema? Neemias foi atrás para saber, e aí, como é que está o nosso povo? Como é que você está nessa busca pela coletividade? E aí, como é que está o nosso povo? Bruno, quem é que está precisando de dinheiro? Porque eu ganhei um bônus no meu trabalho e eu quero abençoar alguém. Bruno, quem é que está precisando de oração na comunidade? Tem alguém no hospital que eu possa ir lá visitar? Bruno, tem alguém preso que eu possa ir lá visitar e levar uma palavra? Tem alguém precisando de uma roupa? Enfim, precisamos ter esse senso de coletividade que Neemias teve e tinha, entendendo que não somos individuais, porque o mundo lá fora preza por essa individualidade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se tiver para mim está tudo certo, e o outro que se dane, e se sobrar eu vou pensar se eu vou dar para alguém. Mas na igreja não pode haver essa ideia individualista. Precisamos viver efetivamente a coletividade. Somos uma grande família e precisamos exercitar intencionalmente, sabendo que é Deus quem faz a obra. Então o senso de coletividade de Neemias, ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Será que choramos com os que choram? Agora não só da comunidade, mas será que choramos com os que choram lá fora? Será que pelo menos procuramos saber como é que está a realidade? Tudo bem, a gente vê os jornais, a guerra na Síria, refugiados na Jordânia, agora a guerra no Irã, o fogo lá na Austrália, mas e no trilho? Ali no Pinheirinho? Mas e na corda bamba? Mas, e na cobertura do Pio Correia? Mas, os funcionários da empresa, que são meus colegas de trabalho? Mas, meu pai, minha mãe, meus irmãos? Mas, são carentes da glória de Cristo? E quantos de nós temos nos preocupado em saber como estão e de que forma podemos amenizar o seu sofrimento? Não só o sofrimento físico, não só o sofrimento material ou mesmo da alma, mas sobretudo o sofrimento espiritual, que é a falta de Cristo. Quantos de nós aqui conhecemos centenas de pessoas que não têm Cristo habitando em seus corações? E destes, para estes, o que estamos fazendo? Pensem nas pessoas que vocês veem todos os dias ou todas as semanas. Pensem que vocês foram libertos de uma prisão e vocês têm as chaves que libertam eles também. E nós, como que desfilando com as chaves que dão a liberdade, dizemos assim: eu tenho, você não tem. É assim que nós estamos lidando. Somos como que
pessoas vagando num deserto, que descobriram um oásis e convivem em uma comunidade ou uma cidade lá no deserto, e eu digo, eu tenho aquela água da fonte lá do oásis, mas eu não vou dar para ninguém. Eu não vou falar para ninguém onde tem essa água no oásis. É assim que vivemos. Carregamos uma mensagem de libertação, uma mensagem de vida, que liberta presos, que dá vida a mortos, que faz cego enxergar, faz surdo ouvir, faz paralítico andar, e não estamos exercitando isso diariamente. Não estamos levando para quem precisa. Estamos fechados numa redoma cristã, num gueto gospel, num reduto evangélico. Não podemos nos misturar lá fora, porque vai que eu caio. Não posso misturar com ímpio, eu não me sento na roda dos escarnecedores. E as pessoas vivem e convivem apenas com os cristãos, deixando de fazer a diferença no mundo lá fora. Trabalham simplesmente porque tem que trabalhar. Não, o seu trabalho, Deus te colocou lá para que você seja sal da terra e luz do mundo. Faça a diferença onde Deus te colocou, na tua casa, na tua família, no teu prédio, no teu trabalho, na faculdade ou na escola. Onde for, seja onde for, Deus te colocou ali para fazer a diferença. Por isso, mova-se. Por isso, mexa-se. Abra a boca e que o Espírito Santo nos dê ousadia para falarmos sobre o amor de Cristo. Temos evangelizado como deveríamos. Temos falado do que Cristo fez em nosso favor, da sua graça abundante, dessa mensagem que liberta? Muito pouco. E vamos à oração de Neemias. Como ele orou. Neemias fez uma oração nos próximos versos e vamos ver ali um modelo de oração. Primeiro ponto, reconhecer quem Deus é. Verso 5 diz assim, eu disse... Neemias em sua oração, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha as palavras, as primeiras palavras de Neemias em sua oração. Primeira delas, Senhor. A gente fala Senhor sem saber o que implica, o que está por trás dessa palavra. Quando você diz Senhor, você está dizendo que Ele é seu dono. Você está dizendo que você é servo dEle. Mas o problema é que falamos da boca para fora, Senhor. Mas muitas vezes somos como aqueles, ou melhor, espero que não sejamos, mas aqueles que lá dizendo, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, não aparta de mim, não conheço vocês. Ou seja, falar Senhor da boca para fora não significa nada. Mas ter a consciência do que é falar Senhor, é dizer que Ele é o meu Senhor da minha vida, que eu sou o seu servo, que eu vivo por causa dEle, que sem Ele eu nada posso fazer, que eu sou um ramo de uma videira enxertado na videira verdadeira, que a seiva flui por meio de mim, e por meio de mim o fruto do Espírito Santo brota. Essa é a noção que precisamos ter quando falamos Senhor. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o Deus dos céus. Olha a percepção de grandiosidade, de que Ele era o Deus dos céus. Se Ele é Deus dos céus, Ele é Deus da terra e de toda a sua criação. Olha em poucas palavras, em 5 palavras, a percepção de grandiosidade que Neemias tinha a respeito de Deus. E ele fez isso em sua oração, não em sua pregação, em sua oração. Deus grande, olha só, são palavras carregadas de majestade, de grandiosidade a respeito de quem Deus é. É o Deus temível. Bruno, mas o Deus é temível no Antigo Testamento, né? Lá sim, tudo bem, Ele mandava matar para conquistar a terra, mas agora é graça, agora é Novo Testamento. Pergunte para Ananias e Safira o que eles pensam disso, e você vai ver eles sendo mortos pelo Espírito Santo, porque mentiram, depois da ressurreição de Cristo, ou seja, na nova aliança. Você vai ver o autor de Hebreus dizendo, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Olha só, vou repetir, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus é irado para com aqueles que não se prostram diante dEle. Dizer que é cristão, vir na igreja, cantar, pregar, ser pastor, isso não significa nada. O que significa de verdade é se lá dentro
eu me prostro diante de Deus e de verdade digo: Senhor, eu sou teu servo. Ele é fiel à sua aliança. Deus havia feito uma aliança lá com Abraão. Quando ele manda Abraão cortar animais, ele faz Abraão dormir, e uma chama de fogo, um fogo fumegante passam no meio dos animais. Ali Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, se alguém não cumprir esta aliança, alguém vai morrer. Se alguém não cumprir o pacto, os dizeres desse pacto entre nós, alguém vai ter que morrer. Resultado, Jesus morreu, porque o homem não cumpriu todos os preceitos dessa aliança, mas Deus, que sua bondade é fiel à sua aliança. Ele é fiel a essa aliança e tudo que Ele promete, Ele cumpre, diferente de nós. Deus se manteve fiel. E aí vemos nessa oração, graças às ferramentas da teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia filosófica, a teologia histórica, enfim, graças a grandes estudiosos, nós podemos nos apropriar melhor das palavras e entender o que o texto significa, não caindo em problemas como este. Eu não estou falando o nome do cara, quer dizer, completo. Victor, você acha que não somos inferiores a Deus? Resposta: um é bem maior que o outro, não é? Com certeza. Agora me responda, quem é mais leão? O que o Victor... não vou falar. O que o Victor está falando? Ele está dizendo que nós somos iguais a Deus, porém menores. Não temos todos os seus atributos, mas temos aí uns dentes afiados. Não somos tão grandes, tão bonitos, mas um dia ficaremos. Esta mensagem, um cara postou isso hoje, ou ontem, não sei, e esse cara tem milhões de seguidores no Instagram. Ele é pastor de uma igreja, sei lá onde é, mas enfim, obviamente, já prontamente ele foi criticado por centenas de teólogos de verdade, e esse cara, irmãos, eu estou falando isso não como quem condena o cara, mas a Bíblia, irmãos, ela é repleta de exortações a falsos mestres. Ela é repleta de admoestações aos falsos profetas que ensinam mentiras. E eles eram denunciados pelo nome na Bíblia, tá? A Paulo dá nomes de quem era falso profeta, de quem era falso mestre. Eu vou dar o nome, mas não vou dar o sobrenome. Mas enfim, o objetivo não é citar o cara, mas é o mau entendimento da Bíblia. O que Satanás ofereceu para Adão? Se você quer ser como Deus, e Adão quis ser como Deus, e a mensagem deste cara é para agradar ouvidos que querem ser como Deus, ou seja, é uma mensagem direto do inferno, vinda de homens que falam lindo, que têm uma grande eloquência, que falam muito sobre o amor. Eles não vão falar sobre um Deus irado, não, ira, morte, cruz, não, vão falar sobre amor. Sobre o amor, vale todas as formas de amor e tantas outras coisas a respeito do amor. Tanto amor que Deus me fez de uma forma que eu sou um pedaço dele, que eu sou na verdade igual a ele, porém menor. Foi isso que Satanás ofereceu e esses caras estão caindo no conto de Satanás. E isso é muito triste. Atentem-se, irmãos, para o que vocês estão vendo na internet, porque muita coisa ruim está por aí. Então, o primeiro ponto, ele mostra na sua oração quem Deus é. Ele fala para Deus, Deus glorioso, majestoso, Tu és meu Senhor, um Deus grande, um Deus que é soberano. E as nossas orações primeiro devem iniciar com essa ideia de majestade de Deus, da sua magnificência, de sua grandiosidade. O segundo ponto de sua oração é que ele intercedia pelos que sofriam. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias, em sua oração, depois de exaltar o nome de Deus, ele estava pedindo pelos seus irmãos israelitas. Ele estava intercedendo, pedindo a Deus por aqueles que sofriam. Muito diferente das nossas orações egoístas, que chegamos diante de Deus e dizemos: Deus meu,
eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz aquele outro eu não quero mais, e a gente vive uma vida voltada a nós mesmos, e as nossas orações são sintoma de quem nós verdadeiramente somos. Prestem atenção em suas orações. Se ela for repleta de pedichos, para você é egoísta. Talvez você não tenha aprendido o que é orar de verdade. Neemias exaltou Deus, pediu pelos seus irmãos, e aí em terceiro ele confessou pecados. Verso 6, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Percebam que Neemias está confessando o pecado dele e do povo, mas ele está remetendo aqui como que o pecado do povo era pecado dele. Percebam a ideia da coletividade. Vocês sabiam que o pecado de vocês interfere nessa comunidade? Você sabia que o pecado de um influencia o todo, porque somos um corpo apenas? Então eu tenho que orar pedindo perdão pelos meus pecados e de vocês. Vocês devem orar pedindo perdão pelo pecado de vocês e do todo, porque somos um. Imagine um time de futebol, se o zagueiro cometer uma falha e fizer um gol contra, só ele que vai tomar gol? Não, é o time todo. Se aqui na igreja alguém fizer um gol contra, a igreja inteira vai tomar o gol. Se alguém aqui viver em pecado, irmão, se alguém aqui adulterar, é o nome de Jesus que vai ser envergonhado. Se alguém aqui roubar, é o nome de Jesus que vai ser denegrido. Só podia ser crente, porque crente há décadas atrás era visto como o cara que andava em santidade, em retidão, e dava para confiar. Hoje é mais fácil contratar um não crente do que um crente, tendo em vista tantas falcatruas que muitos fazem em nome de Deus. Então, perceba a coletividade, desse senso de coletividade do pecado. Mas qual é a função da lei? Qual é a função da lei de Deus? Nós lemos a lei de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo, e a função dos 10 mandamentos não é nos salvar. Você não vai cumprir os 10 mandamentos integralmente. Quer ver? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Não, então ponto, já caiu. Todos nós caímos. Não amamos a Deus sobre todas as coisas. Amamos muito mais as coisas antes de Deus. É fato, nós estamos nesse exercício de tentar nos desapegar das coisas para amar mais a Deus sobre todas as coisas. Mas nós já caímos, então qual é a função da lei? A lei, a função dela é mostrar que eu sou pecador. A função da lei é mostrar que eu não consigo. A função da lei é mostrar que eu preciso de um Salvador no meu lugar. A função da lei é como que uma agulha que fura um corte no braço. Lembra, você fez um corte no supercílio, você vai lá no hospital e o médico vai entrar com uma agulha para furar, mas depois vem a linha. A linha é a graça. A lei fura e a graça costura. A lei aponta o pecado e a graça cura. A graça é o perdão pelos pecados que nós não merecíamos. A misericórdia, na verdade, é nós não recebermos a ira de Deus, e a graça é nós recebermos o favor de Deus sem merecer. Então, a lei diz: Bruno, tu és pecador, mas Deus, em sua bondade e em misericórdia, me ressuscitou. Agora vai ser difícil. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, a função da lei então é mostrar que eu sou pecador, para que Deus me leve ao arrependimento, para que eu me arrependa dos meus pecados, e então receba essa graça, porque Deus, Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Aquele que acha que é merecedor do céu pelos seus méritos, presta atenção, isso é muito importante. Aquele que acha que é merecedor do céu por conta dos seus méritos, ele está buscando a autojustiça. Ele não depende 100% de Deus, ele acha que ele precisa dele. Ele acha que ele é merecedor do céu, porque ele olha a lei de Deus, ele vê, não, até que eu cumpro. E ele olha no jornal, e vê o irmão e tal, ele se compara, não, o cara é bem pior que eu. Eu não roubo, eu não mato, nunca abusei sexualmente de ninguém, eu pago meus impostos, então eu sou melhor que o outro, então eu vou para o céu. Como se a entrada no céu fosse igual vestibular, tem 100 vagas para o céu.
tem 144 mil. Brincadeira, não é isso. Aqueles que já receberam na porta entenderão. Então não é assim um número de vagas, só os melhores entram no céu, ou só se você tiver a média 7 você entra no céu. Não, ninguém é merecedor. Mas Deus, com sua infinita bondade, misericórdia, graça, morreu em nosso favor. Agora nós somos considerados justos. A lei mostra que eu sou pecador, mas ele derrama a graça. A lei fura e a linha costura. A lei fura, aliás, e a graça costura. Porque a lei mostra que eu não tenho habilidades em mim, mas diz, você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus. E aí por isso nós buscamos a santidade. Irmãos, prestem atenção. Se você ouvir lá fora alguém dizendo assim, viva, eles creem na graça, né? Pode fazer qualquer coisa, não tem mais pecado, Jesus já morreu pelos nossos pecados, está tudo certo. Isso é mentira, ou estão enganados. Tá? Nós zelamos pela santidade, pela pureza da noiva, buscamos viver uma vida reta, santa, digna, justa, não para recebermos algo em troca. Aí é a nossa diferença. Esse é o ponto que diferencia a Viva de grande parte das igrejas na cidade de Criciúma. Nós não fazemos nada para merecer, porque não há nada de bom em nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos pecaram. Citei aqui alguns versos de Romanos 3, Paulo dizendo isso. Nós então não buscamos caminhar em santidade para sermos merecedores dos céus, nós imerecidamente recebemos a salvação, a graça, o favor imerecido agora. Caminhamos nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que eu pudesse andar nelas. Leia Efésios 2, de 1 a 12, que foi o conteúdo da música que eles cantaram por último, e você vai entender que somos salvos não porque merecemos, mas porque Jesus derramou graça em nós. Agora, salvos, andamos em santidade, como forma de expressar gratidão, louvor, e expressar amor a Deus em primeiro lugar. E a nossa oração deve ser baseada nas promessas de Deus. Vamos ler só o verso 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. As nossas orações não têm que ser uma lista de pedidos. As nossas orações têm que ser baseadas naquilo que Deus prometeu fazer. Isso Ele vai cumprir. Deus, me dá um carro novo, por favor, porque o meu não está mais na moda. Não vai te dar. Você pode ter carro novo, não é problema nenhum. Mas esse não tem que ser o conteúdo da sua oração. Nós não decretamos nada. Nós não declaramos nada. Você pode gritar o mais alto da sua voz, você pode bater no chão, decretar o que for, ninguém manda em Deus. Quem sou eu para decretar alguma coisa? Deus em seus decretos soberanos é quem faz, eu só obedeço. Eu profetizo o quê? Quem és? Não, eu simplesmente disse, Senhor, tem misericórdia, mas olho para a tua palavra, olho para a realidade, Senhor, tem muita gente perdida na nossa cidade. Irmãos, temos muitas igrejas, é verdade, mas percorra o centro da cidade. Se você for nos bairros, você vai ver uma igreja em cada esquina, graças a Deus, desde que sejam igrejas de verdade. Mas percorra o centro, e aqui a gente está nas redondezas do centro, e conte quantas igrejas você vê, igrejas de verdade. Contamos nos dedos. A população do centro de Criciúma não é protestante. Não sei se nós chegamos a 10%. As estatísticas brasileiras falam que nós somos aí 25% talvez de cristãos protestantes, evangélicos. Mas na cidade de Criciúma, no centro da cidade, creio que não cheguemos a 10%. Imaginem 90% não ouvindo a verdade. Precisamos fazer alguma coisa. Percorra o centro e seus arredores e você vai ver que os campos estão brancos, mas a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso oremos para que Deus mande mais trabalhadores. Graças a Deus Ele tem mandado. Vamos concluir? O louvor pode subir, por favor. Então, lembra? Falamos.
depressão, ansiedade, irritabilidade, suicídio, vazio na alma. Qual é a solução para esses casos? Claro, terapia funciona, recomendo. Aliás, tenho falado aos jovens, façam psicologia. Precisamos de cristãos psicólogos, há uma carência nessa área. Então, terapia funciona, remédios em alguns casos também vão funcionar, suplementos e tantas outras coisas. Mas qual é o principal remédio para tudo isso? Jesus de Nazaré. Ele é o nosso remédio, Ele é a solução para os problemas individuais e coletivos, meus, teus, nossos e de todos. Jesus é a resposta para todos os anseios da alma. Neemias, como eu disse, Jeová conforta. Neemias era então um instrumento para levar conforto ao povo. Nós somos esse instrumento. Como que se fôssemos, por assim dizer, Neemias. Como se fôssemos aqueles que levam conforto ao aflito. Na cidade que estava em ruínas, Neemias liderando uma equipe para reconstruir os muros dessa cidade. Nós somos esses instrumentos de Deus para levarmos vida onde há morte, para levarmos esperança onde ela já não mais existe, para levarmos alegria onde a tristeza impera, para levarmos mensagem de liberdade onde as pessoas estão acorrentadas em seus pecados, e muitos desses presos, estão presos em coberturas no Pio Correia. Então, precisamos observar a realidade. Você tem visto a realidade ao nosso redor? Você tem dado uma volta na avenida para ver como é que estão as noites da cidade, prostitutas, usuários de droga? Você tem visto no seu trabalho pessoas carentes da graça de Deus? Você tem visto pessoas sofrerem de depressão e não tem feito nada? Você tem visto pessoas tentando suicídio e sem fazer nada? Você tem visto pessoas no hospital quase morrendo e nada a fazer? Enfim, precisamos estar atentos à realidade que nos rodeia, precisamos nos compadecer. Se os nossos corações não estão se compadecendo de quem carece da glória de Deus, há um grave problema conosco. Então, diante da realidade, qual é a nossa primeira ação? Oração. Amanhã, 19h30, nos reuniremos aqui para orarmos em comunidade. Todos estão convocados. E vamos começar a orar quinzenalmente nas segundas-feiras aqui, 19h30. Precisamos orar, irmãos, não só individualmente. Espero que todos aqui tenham os seus tempos devocionais, todos os dias de oração, mas vamos também orar em comunidade. E diante de Deus, nessas orações, primeiro, reconheçamos quem Deus é. Deus, Tu és poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, Tu és Senhor sobre a minha vida. Segundo, precisamos interceder por aqueles que carecem de Cristo. Terceiro, precisamos confessar os nossos pecados. Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, os meus pecados e os pecados da comunidade. E as nossas orações têm que ser baseadas nas promessas. Que promessas são essas? De que Ele voltará e de que Ele está redimindo a nossa sociedade. Diante desse processo de redenção da sociedade, nós somos instrumentos da missão de Deus na terra. Diante disso, gravem o que eu vou falar agora. Qual é a missão da Aviva? Fazer discípulos, influenciar o mundo e glorificar a Deus. É para isso que a Aviva existe. Fazer discípulos, influenciar o mundo e glorificar a Deus. Fazer discípulos, todos os cantos dessa terra, primeiro evangelizando, levando a mensagem da cruz para eles, depois discipulando, cuidando, caminhando junto. Influenciar o mundo, ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença onde você está, glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esta é a minha missão, essa é a missão de cada um de vocês. Gravem esses 3 pontos, que as nossas orações sejam da seguinte forma: Senhor, me dá ousadia para evangelizar, me dá graça, me dá sabedoria para alcançar o fulaninho que trabalha comigo na mesa do lado do escritório. Senhor, me dá habilidade para falar do Teu amor para aquele vizinho que sofre. Senhor, me dá graça e ousadia e coragem para falar do Teu amor para quem quer que seja.
Senhor, me dá sabedoria para acompanhar aquele que chegou na igreja, me dá destemor para convidar o cara para tomar um café, para caminhar com ele, para ensinar a Bíblia para ele. Senhor, me dá essa ousadia, me dá essa força, essa sabedoria. Senhor, me faz sal da terra e luz do mundo, para que o teu nome seja glorificado onde o Senhor me colocou. Senhor, que tudo que eu faça seja para o teu louvor e glória. Percebe a diferença de comumente são as nossas orações? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Esqueça, ore pedindo para que as promessas de Deus se cumpram. E a promessa não é de um carro novo, a promessa não é de uma casa nova, a promessa é que nós faremos discípulos para Jesus, evangelizando e treinando para a obra de Deus. A promessa de que nós seremos sal da terra e luz do mundo, influenciando onde estivermos. E a promessa é de que tudo que fizermos será para a glória dele. Senhor, exaltamos o teu nome, te glorificamos, reconhecemos que tu és Senhor sobre as nossas vidas. Estamos entregues, prostrados aos teus pés, para que a tua vontade se cumpra em nossos corações, para que os teus propósitos destinados a nós jamais se frustram, porque sabemos, como Jó disse: Senhor, agora bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor Deus, cumpra a tua obra em nossas vidas, tenha-nos como instrumentos da tua boa vontade, perfeita e agradável. Senhor, eis-nos aqui para fazermos com que o teu evangelho seja disseminado ao redor da cidade de Criciúma. Usa-nos como instrumentos poderosos, cheios do teu Espírito Santo, ousadamente proclamarão as mensagens das boas novas, que ousadamente falarão da mensagem da cruz. Senhor, leva-nos dos quatro cantos dessa terra, seja como missionários, ou mesmo como trabalhadores nas nossas profissões, que onde estivermos façamos a diferença, que o que fizermos venhamos a fazer para a glória do teu nome. Ensina-nos a orar, ensina-nos a viver, ensina-nos a exaltar o teu nome, onde o Senhor puser os nossos pés, que tenhamos a plena convicção de que somos teus instrumentos, somos como Neemias, aqueles que trazem o conforto para as pessoas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu estava morto em meus delitos e pecados, nos quais eu andei segundo a direção desse mundo, vivendo a minha vontade, esperança, separado de Deus, andando tão sozinho, tão perdido, inimigo dele. Como eu poderia sentir, como eu poderia enxergar, se a vida não havia em mim, eu tão longe do meu Salvador. Como eu poderia sentir, como eu poderia enxergar, se a vida não havia em mim, eu tão longe do meu Salvador. Sua bondade e misericórdia me ressuscitou, pois sei que é pela graça, mediante a fé, que salvo sou. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia me ressuscitou, pois sei que é pela graça, mediante a fé, que salvo sou.